Olá, eu sou o professor Rogério e hoje, nós vamos dar continuidade aqui nos estudos, do oitavo ano. Então, na semana passada nós estudamos sobre a Revolução Industrial, então quais os principais elementos que levaram à Revolução Industrial entre o século XVIII e o século XIX. E hoje, nós vamos dar completude sobre esse tema, que engloba as revoluções burguesas e como essas revoluções burguesas, vão desencadear mudanças significativas, dentro da sociedade humana, mudando os parâmetros, de estudo da história moderna para a história contemporânea. Bem, então, quando nós falamos de Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela vai ser a base para a formação do capitalismo e quais serão as consequências para a população, de uma forma geral, as consequências ambientais, as consequências sociais e as consequências econômicas, num cenário mais amplo. Então, quais são essas medidas? Então, o que nós vamos começar a falar aqui? Exatamente sobre esses séculos, que vão, suceder a Revolução Industrial e como a Revolução Industrial ela vai ser, significativa, para a sociedade humana a partir daquele momento e como isso vai, trazer consequências impactantes de uma forma geral para a sociedade humana. Bem, então, logo no início aí da apresentação, nós, vamos falar um pouquinho aqui, da máquina a vapor. Então, como a máquina a vapor, ela foi responsável, por encurtar as distâncias, por aumentar a força produtiva dentro desse período, e como isso vai ser impactante até os dias de hoje, levando em consideração, que depois da Revolução Industrial, a sociedade humana nunca mais foi o mesmo, o planeta também nunca mais foi o mesmo, a forma de nós usarmos os recursos naturais também vão ser modificados de uma forma bem, importante, e isso vai gerar impactos, consideráveis dentro da sociedade em sua realidade. Bem, então, para a gente começar aqui, então, isso aqui já deixa bem claro a questão do encurtamento das distâncias, entre outros elementos, que vai ser a base, para a formação, desse capitalismo cada vez mais rápido e dinâmico. Bem, então, para a gente contextualizar aqui. Então, na esfera social, o principal desdobramentos, da Revolução Industrial foi a transformação nas condições de vida nos países industriais, em relação aos outros países da época, havendo uma mudança progressiva das necessidades de consumo da população, à medida que as novas mercadorias foram sendo produzidas. Então, a Revolução Industrial ela alterou profundamente as condições, de vida do trabalhador, provocando inicialmente um intenso deslocamento da população rural para as cidades, criando enormes concentrações urbanas. Então, no caso, nesse primeiro momento, quem vai mais ter um impacto social serão os camponeses, que durante o cercamento das terras comunais, eles serão obrigados a deixar os feudos, e ao deixarem os feudos, eles vão se tornar esse contingente, no caso, esse exército do excedente de mão de obra dentro dessa realidade. E isso, de uma certa forma ou de outra, vai começar a ter uma demanda cada vez mais de trabalhadores, e essas demandas, vão provocar, esses problemas muito acentuados na desigualdade social. Então, a população, no caso, a população de Londres, ele teve um crescimento muito considerável, de 800 mil habitantes em 1780 para mais de 5 milhões em 1880. Então, no caso, por exemplo, é um desses exemplos. Então, no início da Revolução Industrial, os operários viviam em péssimas condições de vida, os ambientes das fábricas eram insalubres, assim como os cortiços onde muitos trabalhadores viviam. A jornada de trabalho chegava a mais de 80 horas semanais e os salários, variavam em torno de 2 vezes o nível da subsistência. Então, para as mulheres e crianças submetidos ao mesmo número de horas e às mesmas condições de trabalho, os salários eram ainda mais baixos. Então, dentro dessa realidade aí, então nós temos que pensar o seguinte, com a demanda. Então, a expulsão dos homens do campo vai fazer com que a população urbana ela se torne cada vez maior, e isso vai gerar vários problemas, principalmente nas moradias, que eram, de uma certa forma, divididas entre várias famílias, surgindo esses cortiços, principalmente nas periferias das grandes cidades. Um desses exemplos é os cortiços de Londres. E
esses problemas, né, vão gerar também o surgimento de doenças, entre outros problemas. Além disso, não existia uma regulamentação das leis trabalhistas. Então, os trabalhadores eles tinham jornadas exaustivas e isso vai gerar vários problemas de saúde, né, por conta das fábricas não terem ventilação, os acidentes de trabalhadores eram cada vez mais constantes, os baixos salários não davam condições para que essas pessoas tivessem uma alimentação digna, e isso vai fazer com que essas pessoas tivessem reflexos na sua qualidade de vida. E isso, né, vai gerar também movimentos de insurreição naquela realidade. E isso, né, nós vamos ver em toda a Europa. Bem, então, a produção em larga escala, ela é dividida em etapas que seriam distanciar cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores passava a dominar apenas uma etapa da produção, mas sua produtividade ficava cada vez maior. Então, como a produtividade do trabalho aumentava com os salários reais dos trabalhadores ingleses, aumentaram em mais de 300% de 1800 até 1870, devido aos progressos ocorridos nas primeiras décadas, né, de 90 anos da industrialização. Em 1860, a jornada de trabalho já se reduzia para cerca de 50 horas semanais, 10 horas, né, diárias e 5 dias da semana. Então, no caso, né, entre alguns anos, começam a existir algumas poucas mudanças nessas leis trabalhistas, né, principalmente o surgimento de revoltas, que nós vamos, né, trabalhar sobre isso. Mas, nos primeiros anos, houve um grande problema, né, com a falta desses regimentos trabalhistas. Então, segundo a teoria marxista, o salário corresponde ao custo de reprodução da força de trabalho, ou seja, o valor mínimo necessário para o trabalhador, né, para que ele sobreviva. Esse nível mínimo de subsistência, né, varia historicamente. Então, os trabalhadores, notadamente, né, a partir do século XIX, passaram a pressionar os seus patrões, reivindicando melhores condições de trabalho, maiores salários e a crescente redução da jornada de trabalho. Com maiores salários, e o conjunto de trabalhadores pôde também elevar os níveis de consumo, tornando possível a produção em massa de bens de consumo. Então, no caso, a Revolução Industrial, no primeiro momento, ela teve avanços, né, tecnológicos, mas esses avanços tecnológicos só vão ganhar cada vez mais importância quando os trabalhadores eles começam a ser valorizados dentro desse processo, né? E isso vai ser a partir de movimentos, né, de insurreições, revoltas sobre aquele período. Isso vai gerar, né, vários movimentos sindicais. Então, esse era o ambiente mais ou menos ali das cidades, né, naquele período. Então, as cidades vão se tornando cada vez mais populosas, e a questão principalmente da qualidade do ar, entre outros elementos, que vão, né, determinar a expectativa de vida daquelas pessoas. Bem, então, os impactos sociais. Então, a partir da Revolução Industrial, o volume de produção aumentou extraordinariamente, a produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser a parte da maquinofatura, as populações passaram a ter acesso a bens industrializados, né, e se deslocarem para os centros urbanos em busca de trabalho. As fábricas passaram a concentrar centenas de trabalhadores que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Outras das consequências da Revolução Industrial foi o rápido crescimento econômico. Antes dela, o progresso econômico era sempre lento. Levavam séculos para que a renda per capita aumentasse sensivelmente. E após a renda per capita, né, e a população começaram a crescer de forma acelerada, nunca antes vistas na história. Por exemplo, entre 1500 a 1780, a população da Inglaterra aumentou de 3 milhões e 500 mil pessoas para 8 milhões e meio de pessoas. Já entre 1780 a 1880, ela saltou para 36 milhões devido à drástica redução da mortalidade infantil. Então, no caso, os impactos sociais no primeiro momento foi o deslocamento, o êxodo rural, né, por conta da necessidade de emprego que aquelas pessoas que viviam no campo elas tinham, né, por conta da perda do cercamento das terras comunais, e também, né, por conta
né, da mudança de produção agrícola na Inglaterra, que passa a ser, né, baseada na produção de lã. Então, no caso, o pastoreio, ele vai diminuir a necessidade de trabalhadores no campo, provocando o êxodo rural, levando essas pessoas a buscarem as cidades cada vez mais. Então, isso vai levar vários processos, né, que vai, né, culminar na Revolução Industrial. Bem, então, para o historiador E.P. Thompson, né, o incremento, né, da população, né, nesse período se sustentou principalmente por uma longa série de boas colheitas e numa melhora, né, do padrão de vida, do desenvolvimento do primeiro momento da Revolução Industrial. Então, com o avanço da industrialização na primeira metade do século XIX, então, no entanto, a saúde da população urbana começou a deteriorar-se, principalmente devido à imensa concentração de concentração populacional nas cidades, que sofriam com epidemias, péssimas condições de habitação, deformações, né, e a estafa causada pelo trabalho e a alimentação insuficiente e inadequada. A medicina, no momento, parece ter sido pouco eficaz no combate a alguns problemas de saúde. No caso, né, principalmente problemas de saúde relacionados, né, à falta de saneamento básico. Né? Então, no caso, o aumento populacional, que vai levar um pouquinho de prosperidade nas primeiras décadas do século XIX, mas o aumento populacional, principalmente a falta de políticas públicas, né, voltadas à questão de uma melhora na urbanização da cidade, o saneamento básico, moradias mais dignas, vai fazer com que essas pessoas comecem a sofrer, né, com problemas de saúde, principalmente relacionado à falta de água e esgoto. Bem, então, a Revolução Industrial, ela alterou completamente a maneira de viver das populações dos países a serem industrializadas. Então, as cidades atraíram camponeses e artesãos, e ao se tornarem cada vez maiores, né, assim, mais importantes. Então, na Inglaterra, por volta de 1850, pela primeira vez um grande país, havia mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. Então, as cidades e as pessoas mais pobres se aglomeravam nos subúrbios e nas casas velhas, né, e desconfortáveis daquele período. Então, com condições horríveis de higiene. E ela era totalmente, né, salubridade, né, então a questão de casas, né, totalmente precárias. Então, ela convivia com a falta d'água, né, da falta d'água encanada, com ratos, esgotos formados riachos nas ruas, né, esburacadas. No caso, o Engels, o Engels, que foi um dos parceiros de Marx, ele realizou um relato impressionante, detalhado, de cada região da Inglaterra, né, em sua obra, né, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né, então, nós temos esse relato aí do Engels, e o Engels, né, ele vai trabalhar junto com Marx, né, relatar as precariedades da população urbana e por conta também, né, da sua exploração extrema pela industrialização. Bem, então, apesar das especificidades de cada cidade, é possível encontrar diversos aspectos em comum. Em geral, os operários moravam em cortiços de 1 ou 2 andares dispostos em fila, em quase sempre construídos irregularmente. As casas mais sofisticadas, né, pertenciam aos setores superiores dos operários e possuíam até 4 cômodos e cozinha. No entanto, os locais geralmente eram extremamente sujos, com as ruas não pavimentadas, sem esgotos ou calçada, repletos de detritos humanos e de animais, os poços, né, lamacentos, né, e às vezes chegavam a cobrir até os joelhos. Então, as habitações quase sempre não possuíam ventilação, a falta de espaço livres faziam com que a secagem de roupas fosse feita no meio das próprias ruas. Então, quando nós trabalhamos essa questão das condições dessas cidades, nós temos que pensar o seguinte: tudo estava levando a uma catástrofe sanitária. No caso, a Inglaterra vai sofrer uma epidemia de cólera, que só durante vários anos de estudo, né, começa a se perceber que a falta de tratamento de esgoto era a causa dessa doença. E os meios, né, então as cidades vão se tornar cada vez mais mais populosas, e principalmente essas pessoas que não tinham, né, tantos recursos para terem moradias dignas, elas vão começar a ser afastadas para a periferia. E sendo afastado para as periferias, essas periferias elas não tinham atendimento, né, no caso de serviços públicos de qualidade.
no caso ali no século XIX, coleta de lixo, esgoto, o fornecimento de água potável, entre outros elementos que vai prejudicar drasticamente a qualidade de vida daquelas pessoas. Bem, então o mau cheiro era praticamente insuportável. Os muros dos bairros estavam destruídos, né, e os vidros, né, inexistentes. As portas das casas eram feitas de pedaços de plantas, né, as casas não possuíam móveis, as mesas e cadeiras, quando existiam, eram feitas com caixas. Aquelas que se constituem, assim como as fábricas, com domicílios escuros, úmidos, apertados. Algumas delas chegam a ser subterrâneas, em condições muito piores do que as similares encontradas no campo. Então, no caso, os trabalhadores eles tinham vários problemas no campo, mas quando eles vêm para a cidade para buscar um pouquinho melhor, de melhores condições, eles não serão atendidos nas suas expectativas. Né? Então, no caso, né, essas moradias elas eram muito improvisadas. Isso vai gerar vários problemas dentro daquela realidade, principalmente no campo, né, no campo industrial, que muitas vezes os donos das fábricas eles obrigavam as pessoas a morarem dentro das vilas operárias para terem os maiores controles sobre elas, mas não davam as condições para que essas pessoas tivessem moradias dignas naquele período. Bem, então essa imagem eu já coloquei para vocês, né, sobre a questão, né, né, do uso, né, das máquinas, entre outras questões voltadas, né, a esse momento. Bem, então, os movimentos sindicais. Então, com os problemas da exploração absurda dos trabalhadores, né, o uso de homens e mulheres para trabalhar, né, ganhando muito menos, vai fazer com que surjam esses movimentos, né, que vão começar a reivindicar melhorias na qualidade de vida e de oportunidades dentro dessas cidades industriais. Então, as reclamações contra as máquinas inventadas após a Revolução para poupar a mão de obra já eram enormes. Então, mas foi em 1811 que o estopim estourou e surgiu o movimento ludista, uma forma mais radical de protesto. O nome dele deriva do seu líder, no caso o Ned Ludd, um dos líderes do movimento. Então, os ludistas chamaram muita atenção pelos seus atos, invadiram as fábricas e destruíram as máquinas, que, segundo os ludistas, por serem mais eficientes do que o homem, tiravam o seu trabalho, requerendo, contudo, duras horas de jornada de trabalho. Então, os manifestantes sofreram uma violenta repressão, foram condenados à prisão e à deportação e até à forca. Os ludistas ficaram lembrados, né, como os quebra-máquina. Então, no caso, né, o movimento ludista, ele tem uma forma de ver a questão das movimentações tecnológicas como se as máquinas fossem o mal a ser combatido. Então, eles vão começar a destruir as máquinas. Então, eles invadiam as fábricas e eles usavam isso como uma forma de tentar, né, diminuir a opressão que as fábricas exerciam sobre os trabalhadores. No caso, reconhecendo que as máquinas eram esses opressores e não o sistema político e econômico do período. Aí é que está o problema dessa organização. Porque ao colocar a máquina como vilã desse processo, nós tiramos, no caso dos pesos, né, da burguesia, essa opressão também. Né? No caso, diminuindo a lucratividade da fábrica para dar melhores condições de vida para os trabalhadores. Né? Então, isso, né, faz com que o movimento ludista ele fosse muito mal encarado na Inglaterra naquele momento, criando, né, repressões extremamente violentas. Então, anos depois, os operários ingleses mais experientes adotaram métodos mais eficientes de luta, no caso, né, a greve e movimentos sindicais. Então, o movimento ludista foi o primeiro movimento que vai tentar reivindicar melhores movimentos, melhores condições de trabalho, entre outras coisas. Só que com o passar do tempo, né, principalmente por conta de debates, né, pessoas letradas que vão adentrar as fábricas e começar a discutir esses temas com os trabalhadores, surgem movimentos sindicais dentro das fábricas. E esses movimentos sindicais, eles vão começar a trabalhar a conscientização do trabalhador para que ele pudesse ser mais organizado e assim poder cobrar as melhores condições de trabalho que tanto ele desejava. E isso, né, vai ser considerado um grande avanço para aquele período. E isso vai ficar conhecido, né, como os movimentos de greve e movimentos sindicais. Então, o que é o movimento de greve? Simplesmente cruzar os braços. Então, se negar a trabalhar se as suas reivindicações não fossem atendidas.
e também, né, trabalhar algumas possibilidades, né, de negociações com os patrões, com os donos das fábricas, levando em consideração, né, que o trabalhador ele vendia sua força de trabalho e numa contrapartida, né, os donos das fábricas eles lucravam muito com essa mão de obra e isso vai gerar esse movimento nesse momento. Bem, então nesse momento surge uma outra organização sindical que é chamado de movimento cartista. Então foi organizado pela Associação dos Operários, exigindo melhores condições de trabalho, incluindo a limitação de 8 horas para a jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino e a extinção do trabalho infantil, a folga semanal e o salário mínimo. Então, no caso, o movimento cartista, ele tenta regularizar, criar leis trabalhistas ali no período da Revolução Industrial, principalmente acabar com as jornadas exaustivas, né? Então, limitar as horas trabalhadas. Então, o trabalhador ele teria uma carga, uma jornada de trabalho digna. Então, não podendo ultrapassar 8 horas diárias, 40 horas semanais. Então, uma coisa também importante, a regulamentação do trabalho feminino. Então, a mulher ela deveria receber a mesma coisa que um homem. Vamos entrar nesse mérito, sim. Então, vamos dizer o seguinte, desde o século XIX existia uma tentativa de paridade do salário masculino e do salário feminino. Porque as fábricas, como elas pagavam menos para as mulheres, era normal, dentro das fábricas, existir uma quantidade muito maior de mulheres e crianças, né, por conta do baixo custo para os donos das fábricas. Então, até desde o século XIX, nós ainda estamos discutindo sobre a paridade, né, da questão dos direitos das mulheres. Uma coisa também é a extinção do trabalho infantil. Então, o trabalho infantil ele não tinha limites. A partir desse momento, se coloca-se que o, o operário, a criança, ela poderia começar a trabalhar nas fábricas a partir dos 14 anos. Né? Então, nesse sentido, o trabalho infantil, né, ele deveria ser extinto, principalmente nas minas de carvão, que só poderiam ser aceitos a partir dos 16 anos. E a necessidade de uma folga semanal. Essa reivindicação aí tem a ver com a igreja. Né? Então, o dia do Senhor, o domingo, para que as pessoas pudessem sair das suas casas e irem realizar os seus cultos religiosos. E a necessidade de um salário mínimo. Então, o salário mínimo ele deveria ser a regulamentação de uma quantia onde a pessoa deveria receber aquilo que ela precisaria para se manter viva e para suprir as necessidades da sua família em alimentação, moradia, saúde, entre outras questões. Bem, então, o movimento lutou ainda pela instituição de novos direitos políticos, como o estabelecimento do sufrágio universal masculino, que naquela época o voto era um direito dos homens apenas, né? Também teve movimentos feministas que queriam a permissão da mulher votar, né, para o parlamento, a extinção de exigência de ter propriedades para se poder ser eleito para o parlamento e o fim do voto censitário. Então, esse movimento se destacou com suas organizações e por sua forma de atuação, chegando a conquistar diversos direitos políticos para os trabalhadores. Então, no caso, a questão da participação política, o sufrágio universal, voto para todos, independente da sua classe social, extinguindo o voto censitário. Então, o voto censitário é quando você teria que ter uma renda distinta para você votar e ser votado. Né? Então, no caso também, né, isso vai permitir a chegada de representantes sindicais na política, no parlamento. Né? Esse é o X da questão. Criando representatividade. Então, não adianta você votar se você não tem o seu representante ali lutando pelos seus direitos, lutando pelas suas necessidades, pelas suas demandas. Então, a questão de quando nós falamos em representatividade na política é isso, é que você se reconheça em seus representantes, onde você possa votar em quem você acha que vai te representar de uma forma mais digna. Então, isso é um ponto a ser, né, colocado, né, em consideração. Então, aqui, né, nós temos um panfleto, né, explicando a questão do quebra-máquinas, né, do movimento ludista. Né? Então, começam os jornais a publicar, né, jornais que eram a favor e jornais que eram contra.
Então começa a ter um debate político dentro daquele momento. Então as máquinas eram mesmo realmente opressoras ou era o sistema que nós estávamos inseridos? Então tem todo esse contexto aí que vai, né, de uma certa forma ou de outra, contribuir para o fortalecimento, né, desse discurso. Tanto é que até os dias de hoje, né, quando nós falamos em movimentos sindicais, né, existe uma ideia ou uma visão de que o movimento sindical é sinônimo, né, de bagunça, de baderna, de violência. Né? Então a gente tem que rever alguns conceitos aí. Mas o porquê disso? Né? Porque a gente quase não discute, a gente quase não conversa sobre esse fato. E muitas vezes não é porque não falta oportunidade, falta interesse. Né? Interesse e, lógico, também oportunidade, né, de alguns momentos, né, pararem para pensar um pouquinho sobre as causas operárias também em todos os segmentos da sociedade, até os dias de hoje. Bem, e aqui, né, nós temos, né, uma iconografia também falando sobre, né, como é que esse movimento ele vai tentar impor, né, ou tentar ganhar os direitos, né, por meio de manifestações. Então, também é um ponto que nós devemos levar em consideração. Não há luta sem manifestação. Então, no caso, não adianta, né, a gente pensar em conquistas trabalhistas sem observar essa imagem. Então, não há como você chamar a atenção do problema sem se mostrar, sem fazer parte de um movimento de luta, de conscientização de classe, é aquilo que o Karl Marx vai dizer de consciência de grupo, de classe. Então, é necessário sempre se debater tudo isso aí. Bem, gente, então, aí, né, depois, né, nós debatemos sobre essa questão da Revolução Industrial, essa imagem já deixa bem claro o que nós vamos discutir a partir da próxima aula. Os movimentos políticos na França, principalmente a Revolução Francesa. Esse marco é que vai dividir a história entre história moderna e história contemporânea. E isso vai ter interferência muito importante no Brasil também. Levando em consideração isso, o Brasil não é imune aos problemas relacionados, no caso aí, à Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o que vai, né, dar as bases, né, para as mudanças no Brasil também. Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso. Né? Então, agradeço a todos vocês aí pela paciência de estar aqui, durante esses 30 minutos aí me escutando. Né? E é sempre bom a gente falar sobre Revolução Industrial e como essa revolução ela modificou a nossa realidade de uma forma geral. Né? Porque a gente só trabalha a questão da modernidade, a questão de que a Revolução Industrial trouxe avanços, melhorias para a sociedade, de uma certa forma geral. Mas e quais foram os atos, né, de controvérsias dentro desse período? Né? Então, no caso, o que os trabalhadores, né, sofreram para que tivessem esses direitos? Então, aqui, né, eu deixo muito obrigado. Né? Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Participe dos fóruns, vamos levantar, né, perguntas sobre essas questões e vamos participar de uma certa forma, né, ou de outra. Né? Então, deixando os seus comentários, aquilo que você achou legal, aquilo que você também não achou legal, né? Levar em consideração que não se tem uma verdade absoluta. Então, muitas vezes, nós podemos discordar daquilo que a pessoa está dizendo, só que vamos tratar com respeito e também pelo lado científico. Né? Então, se eu discordo, qual o motivo? Me mostre o porquê que você discorda. Não apenas discordar por discordar, mas vamos discutir sobre esse ponto. Beijo, então, acredito que tenha sido isso. Muito obrigado. E vamos continuar nossos estudos, porque não dá para ficar parado, né, observando o mundo cair. Muito obrigado e até mais.